Vamos falar sobre batimentos, que é um outro efeito sonoro aqui, bastante interessante, causado pela interferência de ondas sonoras. Então agora a gente falou ali de efeitos de reverberação e efeitos de eco, né, perceptível, devido à reflexão do som. Agora a gente vai para batimentos, e os batimentos, eles são efeitos que estão relacionados ou causados, né, pela interferência das ondas sonoras. Quando a gente percebe claramente batimentos, tá? Batimentos é uma mudança na intensidade do som da onda que é resultante ali de sinais sonoros. E os batimentos aqui está mostrando duas ondas, a onda vermelha e a onda azul, e quando as ondas vermelhas e azul elas se interferem destrutivamente, a gente vai ter um pulso de amplitude nula, né? Um som fica fraquinho, praticamente zero. E quando essas duas ondas se combinam construtivamente, ficar crista com crista, vale com vale, aqui vai gerar uma região de interferência construtiva onde a amplitude sonora vai ficar bem intensa. Então, os batimentos eles são percebidos, tá, como uma sequência de reforços e cancelamentos alternados, onde os reforços são resultantes da interferência construtiva e os cancelamentos são resultados da interferência destrutiva. E para a gente entender isso, né, isso aqui é bastante bastante usado, inclusive, por músicos para afinações de instrumentos, tá? Porque quando a gente mistura duas frequências muito próximas, as frequências dos batimentos ficam bem fáceis de se detectar ali. Então, deixa eu mostrar aqui um desenho para ver se a gente consegue visualizar isso aqui melhor. Vamos supor duas ondas A e B. Elas não são idênticas, mas são quase idênticas. Elas têm comprimentos de onda e frequências muito próximas. Mas elas não são idênticas, elas não coincidem. Então, se a gente pegar o sinal da onda A e o sinal da onda B e colocar um em cima do outro, a gente vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é o sinal da onda A mais B. Então aqui, quando a gente coloca um sinal da onda A em cima, né, sobreposto do sinal da onda B, a gente consegue ver onde é que elas formam uma interferência construtiva e onde é que elas formam uma interferência destrutiva. Onde aqui? Olha só. Nessas regiões onde a gente tem crista com crista, vale com vale, a gente vai ter uma região de onda resultante de interferência construtiva, e a gente vai ter um reforço sonoro. Aqui a gente vai ter um reforço de novo. Vai dar crista com crista, vale com vale. Aqui um reforço de novo, aqui um reforço de novo. E esses reforços são alternados com regiões de interferência destrutiva, olha só, destrutiva, 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 que são as regiões de cancelamentos. Então são reforços e cancelamentos alternados, causando uma sensação de pulsação no som. É uma pulsação do som, por isso que ele se chama, né, de batimento. É como se fosse um batimento do som, uma pulsação na intensidade sonora da onda resultante de duas ondas com frequências e comprimentos próximos que vão causar alternadamente interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. E o som que a gente escuta vai ter uma oscilação na intensidade, ele vai ficar oscilando assim a intensidade. Certo? Então, cancelamentos alternados com reforços alternados. Né? Então, reforços e cancelamentos alternados, essa é a percepção dos batimentos. E o interessante é que a frequência desses batimentos, né, quantas vezes ele vai ficar forte e fraco, né, interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, essa frequência de batimentos é igual à diferença entre as frequências de cada uma das ondas que estão ali se misturando. Então, a frequência de batimentos, como ela é igual à diferença entre as frequências de cada uma das ondas, vamos supor que a onda A tem uma frequência de 100 Hz e a onda B tem uma frequência de 102 Hz. Aqui os batimentos eles vão ter uma frequência de 2 Hz. Então, a frequência A tem 100 Hz, 100 vibrações por segundo, mas a onda B tem 102 vibrações por segundo. 102 vibrações por segundo. 102 Hz. Quando elas se misturam e são tocadas ali simultaneamente, a gente percebe as duas tocadas simultaneamente como uma pulsação sonora de 2 Hz, que é igual à diferença entre as frequências de cada uma das ondas. Olha só como é que a gente utiliza isso para afinação de instrumentos. Olha só o videozinho aqui que eu fiz de uma demonstração. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula.
Batimentos, então, é o resultado da interferência de duas ondas quase idênticas quando elas são tocadas simultaneamente, e o resultado é uma oscilação, uma pulsação na onda sonora resultante, devido, claro, à interferência, ao fenômeno da interferência. Então, vai acontecer interferências construtivas e destrutivas intercaladas, causando uma oscilação do som, uma oscilação na amplitude sonora da onda resultante. Então, olha só, instrumentistas podem utilizar esse efeito sonoro, o efeito de batimentos, para afinar seus instrumentos. Então, eu posso tocar aqui, por exemplo, duas notas que precisam ser idênticas. Se elas forem idênticas e eu tocar as duas ao mesmo tempo, eu não vou escutar batimentos. Mas, se elas não estiverem idênticas e eu perceber batimentos, é porque elas não estão bem afinadas. Então, eu posso daí ajustar uma à outra para as duas ficarem afinadas. Vamos ver aqui, ó. Se eu tocar essas duas, não estou escutando batimentos, então eu vou avacalhar, vou bagunçar aqui. Ui. Ó, tem agora uma oscilação leve. Diminuiu a frequência de oscilações, antes estava mais oscilante, agora a pulsação está com uma frequência menor. Está com uma frequência ainda pulsante, mas próxima. Então falta um ajustezinho. E não percebo mais batimentos. Não tem mais batimentos, as cordas estão afinadas. Certo? Então ali com o violão dá pra gente perceber isso, é bastante utilizado para afinação de cordas, instrumentos, tá? A gente utilizar batimentos. Quando as frequências estão ali quase próximas ali da afinação, a gente toca as duas juntas. Se o som ficar fazendo um é porque elas não estão iguais ainda. E se deveriam, né, para estar afinados, a gente vai ali e mexe na corda que a gente está afinando, a partir da outra corda de referência, e até não ouvir mais batimentos. E se a frequência de batimentos diminuir, então ela está ali oscilando, aí eu mexo ali na corda, e ela ficou, é porque elas estão quase iguais. Quando eu finalizar ali, dar mais um toquezinho e ficar um sinal purinho, lisinho, é porque as duas ondas estão exatamente na mesma frequência, emitindo a mesma nota, e eu atingi a afinação. Então isso é bastante utilizado por instrumentistas e é um excelente contexto para aparecer na nossa prova. Se aparecer um contexto aí de alguém afinando um violão, toca duas notas simultaneamente que precisam ser iguais, blá blá blá, vai ter esse contexto aí, a gente já tem que saber que a frequência de batimentos é igual à diferença entre as frequências das duas notas tocadas. Tocou uma nota de 200 Hz e a outra nota de 198 Hz, ou a diferença ali é 2 Hz, então essa oscilação vai acontecer 2 vezes por segundo, vai acontecer e cada 2 vezes vai ser 1 segundo. E é isso, tá? É a frequência dos batimentos. E isso é batimentos. Um excelente contexto para aparecer nas nossas provas.